Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Chega mais! Estamos começando o nosso programa Universo Mais dessa terça-feira, assim, ó, cheio de informação para você aí de casa. Eu tenho certeza que você vai ficar ligadinha até o final do programa. Olha, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Imagina você acordar e não conseguir se mexer. Você acorda, mas as suas pernas não. Os seus braços não. Você tenta gritar, mas a sua voz não sai. A neurociência explica, chama-se paralisia do sono. Já já falaremos mais sobre esse assunto. Aliás, se você passou por isso, entre em contato conosco através do WhatsApp 1699628 8828. Hoje também é dia do nosso quadro Falando Sobre com a Márcia Belotti. O tema de hoje é como iniciar um relacionamento com segurança. Teremos também aqui uma convidada especial, a advogada, a doutora Maria Cristina Machado. Então fique ligadinho aí do outro lado, tá? Como eu disse, participe conosco também, mas chega de blá blá blá. Bora lá começar então? Roda! E olha, eu já estou vestindo nova coleção da loja Maria Antonieta. Ainda tem a promoção, mas vocês já encontram novidades na loja. Eu adoro t-shirt. Ó, I need... O que está escrito aqui? VK, eu preciso de férias, né, Bi? Olha aí, quem não precisa, não é mesmo? E aí na composição aqui, esse shortinho bordô, que é uma cor também muito usada no inverno. Elas me contaram que o animal print também vem com tudo e eu vou mostrar para vocês vários looks, várias composições e não perde tempo não. Vá correndo para lá, dê uma espiadinha no Instagram, no Facebook, tem várias dicas de moda para você, viu? De segunda a sexta, horário comercial, sabadão até às 17 horas. E a gente já começa esse programa com esse tema muito interessante. Confesso que eu não tinha conhecimento. Porém, depois pesquisando, eu vi que isso é muito mais comum do que podemos imaginar. Imagina você tentar se mexer, estar ciente de tudo que está acontecendo ao seu redor, mas não estar 100% acordado. A neurociência explica, eu recebo aqui o neurologista Dario Baldo para falar mais sobre a paralisia do sono. Já passou por isso? Muitas pessoas não têm coragem de contar para outras pessoas, de buscar um médico para saber o que está acontecendo. Hoje chegou esse momento da gente conhecer um pouco mais, entrar a fundo sobre esse assunto. Doutor Dario, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E olha, confesso que eu achei esse assunto muitíssimo interessante. Eu não conhecia e aí comecei a pesquisar, assistir alguns vídeos e é uma coisa surreal, né? Assusta, porque é uma condição em que você não espera, né, que acorde em algum momento da noite ou mesmo pela manhã e de repente não consiga se movimentar, né? Mas é relativamente comum. Conversando aqui com o pessoal na TV, nós temos a Bianca, depois eu até quero um relato dela, que já teve a paralisia, e o Lecoque também, né? Que é o nosso diretor aqui da TV. Então, no universo de mais ou menos 15 pessoas, 2 pessoas. E eu vi um estudo que pelo menos todo mundo um dia
vai passar por um episódio de paralisia do sono, verdade, doutor? É verdade. Até porque trata-se de um evento, no mínimo, fisiológico, né? Então, nós podemos ter essa condição em qualquer fase da vida, pelo menos uma vez, e muitas vezes a gente pode apresentar isso e não perceber, porque a duração é muito curta. É coisa de alguns segundos apenas, né? Por isso que muitas pessoas têm e acabam não percebendo. Mas essas pessoas que percebem, né? Eu vi uns vídeos de pessoas que ficam assustadíssimas, porque começam a ter até alucinações, ter visões, né? de monstros. É bem maluco mesmo. O que a neurociência fala sobre isso? O que acontece com o nosso organismo? Na verdade, ainda não se sabe ao certo por que acontece, né? O que a gente sabe é que existem alguns neurotransmissores já envolvidos nisso, como a melatonina, o triptofano, né? E quando você apresenta isso e começa a ter com frequência, ou na presença de alucinações, como você mesmo mencionou, que nós chamamos de alucinações hipnagógicas. Esse nome é porque essas alucinações ocorrem ao despertar. Existem alucinações também que nós chamamos de hipnopômpicas, que são alucinações que ocorrem quando você está iniciando o sono. Muitas vezes alguém já deve ter percebido que quando está pegando no sono, de repente se assusta achando que viu algo, ou que ouviu, ou que sentiu algo. Porque a alucinação nem sempre é visual. Ela pode ser sensorial, ela pode ser auditiva, enfim, às vezes até olfativa. Eu, às vezes, tenho a sensação que vou cair. Isso, também. Quando estou começando a pegar no sono. E aí acordo. Isso. E aí, essas pessoas que relatam, geralmente ou porque é um evento que se repete muito, ou porque ela tem alucinação naquele momento. E essas alucinações, geralmente, nos causam medo, né? Sensação de pânico, às vezes de fobia. Em algumas pessoas, ela pode ter até a sensação de morte iminente, de sufoco, como se alguém estivesse tentando matá-la. De tanto medo. De tanto medo, né? Mas a duração é muito curta, é rápido, dura poucos segundos. É que para quem está ali, que não consegue se movimentar, a sensação é de que demora meia hora, né? Mas é rápido. Olha, e como que isso é diagnosticado? Clinicamente, né? Então o paciente relata isso para o seu médico e com essas características que eu disse, como eu disse, na grande maioria das vezes é ao despertar, né? Mas pode ser também no início do sono. O sono, fisiologicamente, ele é dividido em fases. Sim. E aí nós temos 4 fases hoje, né? E aí tem basicamente o sono não REM e o sono REM. O sono REM é o sono mais profundo, é aquele sono que nos descansa. E nessa fase do sono mais profundo, a atividade elétrica cerebral ela se desorganiza completamente. Nós temos alguns movimentos rápidos dos olhos, claro que fechados, e uma atonia muscular generalizada, ou seja, nós perdemos todo o tônus muscular, nós não nos movimentamos. Então aquela pessoa que você olha dormindo, que não move um músculo do corpo, exceto se você olhar para os olhos, você vai perceber que o globo ocular dela está mexendo, né? E você vê isso, se você observar, ela não se movimenta. Se você acordá-la de repente naquele horário, pode ser que ela acorde e não consiga se movimentar por alguns segundos. Então esse é o momento ali. E o sono REM é onde ocorre essa paralisia. Então se você for despertado nesse momento, você pode ter essa paralisia. Tanto que também ela é chamada de paralisia do sono REM, ou só paralisia do sono, né? Existem muitas pessoas que às vezes acham que estão ficando malucas e por fim só que vai buscar um médico e acabam ficando aliviadas, né? Ficam aliviadas. Saberem que é normal. O mais importante é que se isso se tornar muito frequente, tem que ser investigada a causa. Porque existem algumas doenças que podem levar, né, à paralisia do sono, e aí precisa da avaliação médica, enfim, muitas vezes algum exame complementar para investigar melhor o caso de cada um, né, individualmente. Né? Agora, existe um perfil em comum das pessoas que têm a paralisia do sono? Tem sim. Geralmente as pessoas que têm paralisia do sono, primeiro são aquelas que conseguem perceber melhor e até relatar. Ou seja, adultos jovens, né? Adolescente, adulto jovem. Não que criança não tenha ou idoso, mas são os que relatam, né? Em relação a perfil mesmo, geralmente são pessoas ansiosas, são pessoas que estão passando por algum estresse em algum momento da sua vida, sobrecarga de trabalho, né? Pessoas que têm por algum motivo um sono de má qualidade,
Uso de alguns medicamentos sedativos, calmantes, também pode levar a essa paralisia do sono. Uso de algumas drogas, né? A gente detecta às vezes também que, dependendo do uso de determinadas drogas, a cocaína é comum acontecer para o paciente iniciar um quadro de paralisia do sono frequente, né? Enfim, entre outras causas. O que preocupa é quando a pessoa pode apresentar uma doença chamada narcolepsia, que é uma causa mais grave, digamos, mas que é uma doença rara, uma doença comum, e que a gente consegue detectar através de exames complementares. Mas isso está ligado ao uso de drogas? Narcolepsia, não. Não? Não. A narcolepsia ela é um distúrbio neurológico, caracterizado por uma disfunção, digamos assim, por uma quebra da falta de regulação entre o ciclo sono e vigília. É uma doença que te leva a um sono abrupto. Então você está aqui conversando comigo, de repente dorme, né? E tem pessoas que são assim. E a narcolepsia pode ter um caráter familiar ou não, né? Certo. Geralmente 1 em cada 10 indivíduos com narcolepsia tem uma característica familiar, né? E é uma doença que pode também levar à perda do tônus muscular. Ou seja, a pessoa, além de dormir, ela cai, né? Que é a cataplexia que nós chamamos. Nossa. Que é Perigosíssimo perigosíssimo, isso, né? Porque a pessoa dirigindo pode de repente, ou andando na rua, cai e bate a cabeça. Justamente. Então, toda pessoa... E a paralisia do sono é um dos indicativos também. Você não precisa necessariamente ter essas quedas, enfim. Mas se você começar a ter eventos repetidos de paralisia do sono, dormir facilmente durante o dia, que nós chamamos de sonolência excessiva diurna, existe critério clínico para isso também, que o médico tem toda a condição de fazer isso no consultório, não tem nenhuma técnica sofisticada, né? E que é fácil tratar, não é tão complicado. Sim, doutor, nós recebemos uma pergunta de um telespectador, o Diogo. Ele disse que ele acorda com o coração muito acelerado e o corpo cansado. Se a paralisia do sono pode ocasionar problemas cardíacos? Não, a paralisia do sono diretamente ela não vai ocasionar problema cardíaco algum. Não tem relato disso, né? O que você pode ter é o contrário. Você pode ter uma arritmia cardíaca, por exemplo, durante o sono, e por causa dessa arritmia você ter paralisia do sono. Isso é uma coisa que não é relativamente tão comum, mas que pode acontecer. A paralisia ela não vai causar nenhum problema para a pessoa? Não, a paralisia em si não, porque ela é só um sintoma. Eu acredito que pode causar alguns problemas psicológicos. Sim, preocupação. Se a pessoa não for atrás saber o que é. Sim. Isso sim, mas fora isso não, uma repercussão naquele momento, tirando obviamente essa sensação que deve ser horrível, né? Eu nunca tive, mas os pacientes quando nos relatam é uma descrição que realmente demonstra o quanto é incômodo. Sim, nós temos aliás, vou pedir para a Bi se preparar, pegar o microfone e vir aqui, que eu quero saber dela como que é passar e ter também a paralisia do sono, mas existe algum tratamento para as pessoas que se incomodam em ter a paralisia do sono? Qual que é a sua dica, o que a pessoa deve fazer? Como eu disse, uma coisa que acontece lá a cada ano, isso aí obviamente ninguém vai se preocupar, mas frequente, a primeira coisa que precisa é determinar o porquê. Então, determinou o porquê é tirar essa causa. Existem algumas medicações que até podem diminuir o número de episódios de despertares com paralisia, né? Mas geralmente não adianta muito você fazer isso se você não souber a causa, porque geralmente tratando a causa você realmente melhora, diminui bastante ou até zera esses episódios de paralisia. Muito bem, nós estamos aqui com a Bianca, nossa cinegrafista. Bi, senta aí, fica à vontade. Agora conta pra mim, isso é frequente? Com quantos anos você começou a ter? Então, eu percebi que eu sempre tive, mas como você disse, era bem rápido, eram segundos, eu não conseguia acordar, eu acordava de madrugada, eu lembro, eu era pequenininha. Aí eu tentava chamar minha mãe e eu não conseguia, e isso era até eu pegar no sono de novo. Aí eu dormia de novo. Mas o caso que me marcou, que foi quando eu percebi que eu tinha paralisia do sono, foi numa noite que eu era um pouquinho mais velha, eu devia ter uns 15, 16 anos, e eu vi alguma coisa. E eu estava deitada, eu queria muito levantar, gritar, sair correndo, e eu não conseguia. E aí eu fiquei encarando a coisa, e eu não consigo nem
descrever o que era aquilo. Mas eu fiquei, pra mim, foi 1 hora eu trocando olhares com aquele negócio. E eu não consegui gritar, levantar, e foi até eu pegar no sono de novo. Aí foi quando eu sempre fiz tratamento psicológico, conversei com a minha psicóloga. Aí ela me explicou o que tinha acontecido, porque pra mim eu tava maluca. E você ficou aliviada, né? Ufa, é normal, não tô vendo espíritos. Foi isso que eu pensei. Eu falei, eu tenho algum dom paranormal. Não sei o que é isso, mas não é normal, não. Aí só depois de muita informação, de muita conversa com a psicóloga, que ela me explicou que era normal, que fazia Depois parte. de entender, Bi, você teve outros episódios? Então, de ter essa vivência de ver alguma coisa, mas assim, de ter dificuldade com acordar e o corpo acordar junto, sim. Às vezes de madrugada, mas agora como eu sei o que é, eu volto a dormir. Relaxa. Eu percebo. Não sente mais medo nenhum? Não, mas depois daquele episódio eu fiquei com muito medo. Tinha até dificuldade para dormir depois. Eu imagino. E esse relato, na infância principalmente, porque a paralisia do sono ocorre tanto em homem quanto mulher, não tem uma preferência por isso, mas na infância é muito comum crianças com terror noturno, que é uma condição também, é um distúrbio relacionado ao sono, onde a criança tem, como ela relatou, despertares com alucinações, né? E como eu disse, a alucinação pode ocorrer tanto no início do sono, quando você desperta, e com essa sensação de pânico, de terror. E a criança, às vezes, até consegue gritar, né? Quando ela está associada à paralisia do sono, é mais difícil vir o grito, mas depois de alguns segundos acaba vindo. E aí o pai e a mãe acordam desesperados, enfim. E geralmente isso é confundido apenas com um sonho, um pesadelo. Mas não. Tem crianças, meninos principalmente, que têm isso com frequência, apesar do que, como eu falei, a distribuição entre sexo é igual, mas que no dia seguinte, como o sono acaba tendo uma qualidade muito ruim por conta desses episódios, a criança passa a ser uma criança que tem dificuldades de convivência social, dificuldades de aprendizado escolar porque está cansada, começa a relatar dor de cabeça, enfim, irritabilidade, né? Muitas crianças têm diagnósticos errados, como, por exemplo, síndrome de déficit de atenção, né? Com ou sem hiperatividade, e na verdade é um sono mal dormido por uma noite com a sensação de terror, às vezes até de paralisia. Só que a criança, ela não relata a paralisia, ela relata o terror, ou a alucinação, como os adultos também, né? Como a gente estava conversando antes, quando você pesquisa imagens na internet, você vai achar muito mais coisa relacionada às imagens que são vistas do que propriamente a paralisia, né? Sim, é real. Eu vi alguns vídeos, né, pelo lado da neurociência e alguns também pelo lado da espiritualidade. E diz que algumas pessoas, elas conseguem dominar isso de tal forma de conseguirem por alguns momentos assistirem o seu sono ali. Algumas pessoas, né? Curioso isso. Agora, doutor, eu gostaria de saber se tem alguma ligação com sonambulismo ou não. Pode ter. O sonambulismo, ele também é um distúrbio relacionado ao sono, é um transtorno do sono, onde você pode até andar durante o sono, né? O sonâmbulo não necessariamente precisa andar. Ele pode só se sentar à cama, simulando que está fazendo uma prova, por exemplo, como já acontece em alguns casos, ou está executando alguma coisa que está habituado e aquilo está trazendo algum estresse, né, alguma sobrecarga. E então os transtornos relacionados ao sono, eles podem vir aos pares, digamos, né? Então sonambulismo mais paralisia do sono, terror noturno mais sonambulismo, isso pode acontecer. Mas olha, sim. Sonambulismo é um tema que eu acho que a gente pode vir para abordar só isso sim, também. Porque é um assunto interessante. Exatamente. E extenso. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu agradeço. Adorei saber mais sobre esse assunto, até mesmo porque se um dia acontecer comigo, eu já sei o que é. Ainda mais eu que moro sozinha e não assisto nem filme de terror, para não ter pesadelos, enfim. Então, acho que se acontecesse isso comigo, eu ia ficar muito assustada, mas agora eu já sei. E muitas pessoas que nos assistiram também. Muito obrigada, doutor. Imagina. E olha, agora já que nós estamos falando aqui de qualidade de sono, a Requinte Móveis e Colchões pode ajudar você. Lá você encontra
tudo para sua casa, incluindo aí aquele estofado confortável, incluindo colchões de excelentes marcas. E olha como vocês estão vendo nas imagens, tudo em móveis. Tem as mesas em laca off-white, estofados 100% couro com o menor preço da cidade, que você ainda parcela em 12 vezes, sem juros no cartão. Estofados living, poltronas design, espelhos decorativos, um mais lindo que o outro. Tem as mesinhas de centro, mesinha lateral espelhada, salas de jantar em madeira, em laca, a linha de produtos em alumínio com várias opções para você, para decorar a sua área externa. Olha, também tem opções em home suspenso, estofados retráteis e reclináveis, poltrona do papai motorizada com controle remoto e muito mais. Lembrando, tudo isso para você a pronta entrega e com um grande diferencial também, que é o parcelamento sem juros em 12 vezes. É a Requinte te aproximando do seu sonho. Vá correndo para lá, estacionamento na porta para melhor te atender e, claro, aquele atendimento com uma equipe que sabe o que está te falando, vai te orientar. Se precisar ir na sua casa, tirar as medidas, né, os estofados, assim como os colchões, tem também sob medida. Procure sempre a Requinte Móveis e Colchões. Tá joia? Um breve intervalo, muito rápido, e a gente volta falando sobre como entrar num relacionamento seguro. Já. Converso essa semana com o Dr. Luiz Fernando Lopes, médico-diretor do Hospital do Amor de Barretos, sobre câncer infantil. Também teremos o nosso quadro Mitos e Verdades sobre a cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini, um quadro novo, novidade aqui no Conexão Beabá do Amor, com a psicanalista Luciana Marquesan, e também o nosso quadro Delicioso e Saudável com o chefe Narém, o Cozinha Saudável. Informação útil e de qualidade você encontra aqui com a gente. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30, na TV Cultura Paulista. Festa, festança, festinha, a Vila Copos tem tudo pra sua festa acontecer. Toda festa bacana começa com V de Vila Copos. Tem bala, tem bombom, copo e salgadinho. A Vila Copos tem tudo mais um pouquinho. A Vila Copos é a mais completa loja de artigos para a festa. Vila Copos, sua vida é uma festa. Vila Copos, sua vida é uma festa. Vila Copos, 33012600. O segredo dos mais gostosos bolos do país? Simples. Ingredientes especiais e muito carinho na hora de fazer. Em cada unidade e artesanalmente. Para você. Bolos perfeitos em todos os detalhes. Sodier Doces. Consulte nosso site. Considerado para que como nós vamos tocar aqui dentro da cultura Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Estamos de volta com o nosso Universo Mais e eu segurei o doutor na porta porque as perguntas estão chegando. Não deixei ele ir embora. Só para a gente fazer mais duas perguntas de dois outros telespectadores. A Aline perguntou se tem alguma indicação que você pode fazer quando se encontra na situação, né, da paralisia do sono. Se talvez acordar e não se mexer seria uma boa dica. Não, na verdade, como eu disse, a duração é muito rápida, né? Muito curta, são de alguns segundos. Então não tem por que se preocupar. Na verdade é esperar, daqui a pouquinho, rapidamente, você vai voltar a ter seus movimentos. Um outro telespectador perguntou se talvez respirar devagar para ir voltando ao normal, ou dormir, ou acordar, também pode ser uma boa dica. Tentar respirar devagar vai trazer relaxamento, isso obviamente que ajuda. Mas, como eu disse, acho que ele não vai inspirar duas vezes ali e já vai passar, né? A grande questão só é que
é aquilo que a gente sempre repete, é que a percepção de quem está tendo aquilo naquele momento, de quem está vivenciando a paralisia, é de que ela dura minutos, né? Às vezes meia hora, mas não, ela realmente é muito rápida. Normalmente ela não passa em média de 5 segundos. Muito bem, doutor. Obrigada. Agora eu vou deixar você ir, prosseguir com a sua agenda. Valeu, querida, muito obrigada. E olha, quero mandar um beijo para alguns telespectadores que estão lá ao vivo no Facebook. A Leonete Mota, ela mora no Mato Grosso, em Jucimeira, a cidade dela. E ela diz que acompanha sempre, que adora o programa Universo Mais, que assiste pela internet, pela página da TV Cultura Paulista. Leonete, olha que honra, um beijo para você. Também a Maria Franco está acompanhando nosso programa, um beijão. A Amália Guimarães, também da Bahia. Uau, olha isso. E a Rayane Patrícia, Dani, vim de Pernambuco faz alguns dias, estou assistindo você e adoro. Um beijo para você, Rayane. Aqui no programa Universo Mais, você se inteira da cidade, da região. Tenho certeza que será muito bem acolhida. Seja bem-vinda. Um beijo para você e acompanhe o nosso quadro de agora, que é o quadro Falando Sobre, onde iremos abordar um assunto importante. Você sabe como entrar em um relacionamento com segurança? Exatamente, é importante pensar nisso. A gente vive ali entorpecido pela paixão, pelo amor e esquece também, às vezes, de pensar na segurança. Estou aqui com ela, Márcia Belotti, lindíssima como sempre. Olá, Dani. E temos também uma convidada especial, né, Márcia? É isso, Dani. Tudo bem? Dani, hoje a doutora Maria Cristina, advogada da área da família e civil, né? Então ela vai tirar algumas dúvidas que os telespectadores e por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, né? Fizeram algumas perguntas e eu acho que nada mais correto do que ter uma profissional para sanar as dúvidas. Porque assim, gente, antigamente existia o namoro, o noivado e o casamento, né, Sim, Dani? era uma regra. É. E hoje... Haviam poucas exceções. Isso. E hoje, em pouco tempo, você, entre aspas, já está casada, né? Dependendo como é o relacionamento. Então, doutora, muito obrigada, tá? Por ter aceito o convite. O que é um contrato de namoro? As pessoas já estão perguntando, né, Dani? E onde firmar? E onde firmar? E quando o contrato de namoro? Explica um pouquinho para a gente. Explico. Muito bem. O contrato de namoro é um elemento novo no Brasil. Não tão novo, mas de pouco conhecimento do pessoal. Para você ter uma ideia, de 2006 a 2018, nós tivemos 101 contratos firmados no Brasil. No Brasil, é um número pequeno. Nos últimos 3 anos, 70% desses contratos. Então, ele ainda não é de conhecimento popular. Mas é um contrato, o contrato ele sempre faz lei entre as partes. Embora ele não seja juridicamente reconhecido, não exista uma previsão legal para dizer, olha, o namoro existe, o namoro gera tais e tais direitos e tais obrigações, não ocorre com o contrato de namoro. Entretanto, ele tem que ser firmado de uma forma correta, com um profissional, um bom profissional, ou diretamente no cartório, com firmas reconhecidas, e aí então ele vai gerar alguns efeitos. Por quê? Porque ele é uma prova de que não existe o mais temido dos vilões, no caso do patrimônio, que seria a união estável. A união estável, então, ela seria barrada por esse contrato, ela estaria limitada por esse período de contrato. Agora, eu acredito que esse número baixo, ele deve-se justamente pelo que eu comentei, essa questão da paixão. Se você chega ali, começa a namorar e de repente coloca a questão de um contrato de namoro, por não ser algo tão comum, não pode causar, às vezes, uma estranheza e até, muitas vezes, uma crise naquele relacionamento? Então,
eu pesquisei muito a respeito. A maioria das pessoas que firmaram esse contrato, elas afirmaram o seguinte: não causa problema algum. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho um patrimônio a zelar, ela também tem. Então foi a forma que nós encontramos para delimitar o espaço e o poder de cada um, num caso de falecimento, num caso... Agora, isso talvez não aconteça mais com pessoas que já passaram por situações, N situações ou no trabalho, ou até mesmo num casamento, de problemas jurídicos, talvez aquela pessoa que já está vacinada. Com toda certeza, e hoje em dia é um problema, porque, Dani, é assim, tá, você começa a namorar, né? O teu companheiro ou tua companheira passa a dormir com você nos finais de semana. Aí, de repente, na segunda e na terça também está namorando, tá dormindo junto, está frequentando a casa com mais dias, né? Agora, isso também pode atrapalhar. E aí, com um contrato de namoro, você fica assegurado, né? De que você realmente fica delimitado. É só um namoro. E hoje, as pessoas, eu acho, muito bem esclarecidas, eu até acredito, essas sim fariam. Por quê? Eu estou com você porque eu gosto de você. Não Exatamente. é meus bens, sim é meu bem, né? Como a gente falava. Né? Agora, a união estável, doutora, essa sim, né? Essa sim, então, ela é reconhecida por lei, ela tem um amparo no 1723 do Código Civil, no artigo, ou seja, aquela união duradoura, contínua e com o intuito de constituir família. Essa é a união estável, reconhecida e equiparada ao casamento, gerando todos os direitos e deveres de um casamento. E caso nessa união estável não se tenha nenhum termo preliminar ou um contrato, mesmo ou uma declaração, ela é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime adotado para o casamento hoje em dia. Doutora, qual é a herança que o companheiro ou a companheira adquire na união estável? Então, na união estável, a união estável gera alguns direitos, como também tira alguns direitos. Então, é o direito de tudo que foi constituído naquela união, comprado, adquirido onerosamente, pago pelos dois, de uma forma ou de outra, ela tem que ser dividido entre ambos. E esse aquilo que foi adquirido antes do relacionamento. Antes fica totalmente preservado. Ter um documento, até mesmo com data do início daquele relacionamento. Agora, eu só queria voltar rapidinho na questão do namoro, porque você já se deparou com problemas envolvendo um namoro onde cada um mora na sua casa, mas de repente um requerer certo bem do outro. Já se deparou com situações assim? Já. Porque a gente coloca um alerta mesmo, realmente, para as pessoas. Então, as pessoas têm que se salvaguardar, não é? Esse contrato é muito bem-vindo, eu acredito, no mundo jurídico, porque ele vai delimitar aquilo que é namoro e aquilo que é união estável, não é? Então, a partir do momento que brigaram, está rescindido o contrato. Certo. E existe também dois tipos de contratos de união estável. Porque eu sei que tem aquele que você faz uma declaração simples, onde você vai no cartório, reconhece a tua assinatura. Agora tem aquele que você sela mesmo uma união. Detalha. Você detalha tudo que você quer. Tudo que você quer naquela união estável. Olha, os bens tais eu permito que fique com ela. Né? Tais coisas são incomunicáveis. Então, tudo isso é perfeitamente... a gente coloca no contrato da união estável. Sim. E pode colocar também no do namoro. Porque geralmente esse simples, eu vou colocar a minha noiva ou a pessoa que mora junto comigo no meu plano de saúde, onde aceita esse somente ali com Exatamente. Agora, um contrato como esse já pode também, se não for bem definido, onde coloca ali que os dois
tem uma união estável, às vezes isso pode ser algo até perigoso. Perigoso, exatamente, exatamente. Então, o contrato de namoro, você também pode dizer o que você gostaria que fosse para a sucessão, né? Ou que nada iria para a sucessão. Não é? E esse contrato de namoro se faz uma vez ou tem que ser renovado? Eu não sei, de repente se namora 6 anos, iniciou o namoro, foi lá, faz com o advogado o contrato de namoro? Pode fazer com um advogado ou diretamente no cartório, né? Então, existem alguns posicionamentos. Tem algumas indicações que pedem para que eles sejam renovados, ou seja, hoje você namora, daqui a 30 dias você pode estar morando junto. E morando junto significa uma união estável. Então, vamos renovar esse contrato. Tem uma outra corrente que já entende o contrário também. Ela diz o seguinte, a partir do momento que caracterizou a união estável, encerrou o contrato de namoro. E como é que caracteriza? Quando você imprime para a sociedade aquela condição de que você é casado com a pessoa. Então, vocês têm uma residência fixa, vocês dividem objetos pessoais, vocês saem, vão fazer uma compra numa loja, mandam entregar em casa e a outra parte recebe e assina aquela nota. A conta de água está no nome de um, a de luz no outro, na internet. Entendeu? Então, essas coisas caracterizam a união estável, mesmo sem ter o contrato. Porque aí a gente entra com aquela ação de reconhecimento e dissolução, quando é o caso, não é? Ou apenas de reconhecimento da união estável para fins de herança. Então, essa união estável, ela é muito ampla, ela é divulgada, ela tem amparo legal no nosso código. Então, ela está sedimentada. É fácil você se deparar com a união estável. O que a gente tem hoje em dia é esse elemento novo, o namoro. Ele se confunde com a união estável, porque eu durmo segunda, terça, quarta, quinta, não durmo com ela, vou para a casa dos meus pais, volto. Então, isso é uma situação instável e que você tem que estar assegurado por um contrato. É uma maravilha. Sim. É uma maravilha. No próximo bloco, eu acho importante a gente falar de todos os riscos que podem correr essas pessoas que não têm essa precaução, né? Isso é bacana. E frisar, Dani, que assim, a gente levantou esse tema para que realmente, assim, que tenham cada vez mais a união, né? Os namoros, muito gostoso, mas que realmente a gente tenha segurança, compreende? Do que os valores, né? Que eu acho que está perdendo muitos valores. E sim, as pessoas não assim generalizando, mas são os bens que tem muito interesse. Se realmente existe um amor, não custa fazer um contratinho, não tem problema nenhum, ficar tudo certinho e vamos amar, né? Diz que não dá problema algum, pelo que eu tenho acompanhado. Porque, infelizmente, às vezes o amor tem prazo de validade, né? Isso mesmo. Por isso, então é bom se profissional. Por isso que uma profissional, né? Tirar todas as dúvidas. E tem mais pergunta aqui depois. Maravilha. No próximo bloco, então, quero dar um recado para você aí de casa. Um recado lá do Sebrae, porque está com matrículas abertas para a turma do curso de cuidador profissional. Olha só, muito importante esse curso, porque vai te qualificar para você atender idosos, crianças, pessoas que necessitam de cuidados especiais. Esteja você também pronto para atuar em domicílios, clínicas, consultórios, casas de repouso, casas de saúde e muito mais. Atenção, porque o curso ele é único e inédito. São 20 vagas com condições imperdíveis para você. Agora, para se matricular, 3311-0000 ou você mande a palavra cuidador pelo WhatsApp 16988446743. Garanta já a sua vaga no Sebrae, a melhor escola de cursos profissionalizantes do Brasil. Um breve intervalo e nós voltamos com mais universo para você.
Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Painel Paulista Esportes. Apoio Cultural. Mundo Verde. Você mais saudável. Águia Branca. Mais energia para a vida. Florestana Paisagismo. 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas. Com o mercado farmacêutico em expansão, a procura por profissionais capacitados está cada vez maior. Você está pronto para se tornar uma pessoa capacitada para atuar em várias áreas da saúde e ser reconhecido em sua carreira? Faça o curso de atendente de farmácia do Sebrac. Com 80 horas de carga horária para uma formação rápida e de alto nível, evoluindo o seu conhecimento através de aulas dinâmicas, oficinas específicas e um conteúdo completo. Esteja pronto para trabalhar como atendente de farmácia, auxiliar de laboratório, atendente em clínicas e hospitais e muitas outras profissões do ramo. Seja um profissional da área da saúde. Faça o curso de atendente de farmácia do Sebrac. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. Você já ouviu falar sobre obsessão espiritual? Será que obsessão existe? E se existe, o que é? Como nos prevenir? Conversaremos sobre esse assunto com Rubens Araújo e Vinícius de Castro. Espero todos vocês. Esferas da Vida. Uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Com reapresentação toda quinta-feira às 2 da tarde. Vamos voltar falando de festa. Eu adoro festa. Tenho certeza que você aí de casa também adora. E lá na Vila Copos você encontra todos os itens. É a única loja onde você encontra milhares de novidades a toda semana e também a cada data do ano você também encontra todas essas novidades. Carnaval chegando, quer curtir a festa com muito mais alegria? Lá você encontra as máscaras, tudo mesmo para o seu carnaval, quer decorar o seu estabelecimento comercial, enfim. Na festa de aniversário você encontra desde os ingredientes para o bolo, para os docinhos, até toda a parte de decoração, os descartáveis, um setor inteiro de produtos light e naturais. Quando eu falo que a loja é completa, eu não estou exagerando não. Vá correndo para a Vila Copos, tem também os cursos, onde você aprende a fazer um monte de coisa por um valor simbólico. Pena que eu não posso falar, mas cabe numa mão. Então se informe, vá no endereço, está aí na sua tela, bem no coração da Vila Xavier. Entre lá no Facebook também, tem várias e várias novidades e receitas para você lá no Facebook. Vila Copos, porque a vida é uma festa. Agora a gente volta com o nosso assunto, esse assunto gostoso, né? Porque é importante, na verdade, que a gente fale sobre isso, porque eu digo até por mim, eu sou do tipo da pessoa que entra num relacionamento de cabeça. E assim, eu nem penso, quando a gente não é capaz de fazer algo para outra pessoa, a gente também não imagina que a outra pessoa possa fazer algo ruim pra gente. É aí onde então, é o assim, problema. eu não imagino fazendo um contrato de namoro, porém, mediante a vários acontecimentos, até que a doutora também já se deparou ao longo da sua carreira, e a gente sabe que acontece, infelizmente. Exatamente. Sim. Eu estou até com uma pergunta aqui, né? Com toda certeza. Olha só, uma perguntinha, doutora. Eu vivo com meu marido numa união estável, né? Não é um regime, né, doutora? Não, é uma situação. É uma situação de união estável,
Porém, meu pai tem dinheiro, né? Ele é bem financeiramente. Se acontece do falecimento do meu pai, a herança, o meu companheiro tem direito? Olha que bacana, Olha. Obrigada pela pergunta aí, muito importante. Então, isso foi muito bem lembrado mesmo, porque a herança não se corresponde. No casamento, hoje em dia, já não se corresponde. Então, eu estou num casamento há 30 anos, o meu pai deixa uma herança. Essa herança vem para mim. Meu marido não tem direito a essa herança. Aí, se eu quiser pegar essa herança e comprar um carro para ele, colocar, aí é um problema meu. Mas se eu não quiser, eu separo esse dinheiro. Então, a herança não se corresponde. Ela não, a outra parte não se beneficia. Ou seja, nós podemos ficar relativamente tranquilos com relação a isso, não é? Então, é como se fosse um casamento mesmo, gerando direitos e obrigações iguais a um casamento. Agora, doutora, não fizemos nada. A pessoa não tem um contrato, a pessoa não tem uma união estável e está namorando, está gostoso, um dorme na casa de um, outro dorme na casa de outro. Tem os riscos, por exemplo, eu vou fazer uma reforma, a pessoa vai fazer uma reforma na casa dele. E a pessoa ajudou financeiramente na pintura, simplesmente na pintura. E tem essa questão de que nota, saiu o nome, já tem direito? Tem, sim. Independente de ter alguma coisa no Eu papel? tenho muitos casos no escritório dessa forma. Então, a gente não imaginava. Aí, olha, ele foi morar com a mulher, ela tinha uma casinha, e ele, vou pôr um portão, eu vou pôr uma cerca elétrica. O que eu aconselho, não só para esse caso, mas para a nossa vida, documentos. Documente tudo que você puder na vida. Tenha sempre uma pastinha em casa e coloque as notas. Por exemplo, essa pintura. Nota de tinta. Mas isso no nome de quem é o dono da casa? Não, de quem está fazendo. Independente. De quem está pagando. Tá, mas por exemplo, de quem está pagando. O que a Márcia está perguntando, eu entendi. Vamos supor que eu tenho meu apartamento. Meu noivo fica lá de fim de semana. E aí ele ajuda numa reforma. Numa benfeitoria. E ele guardou essas notas. Tá, então agora Ele tem direito num término de parte do meu apartamento? Essas notas não é parte do apartamento. Vamos ser bem claros. Eu tenho que ressarcir ele? O apartamento sempre será seu, o apartamento jamais será dividido. Mas a benfeitoria que ele fez, ele valorizou o seu imóvel. Tá? Isso, se vocês não conseguirem chegar a um acordo, não é? Então, judicialmente, ele tem chance se ele apresentar as notas. As notas vão dizer exatamente aquilo que ele investiu. Aí ele vai ser ressarcido de tudo? Não, de metade. Sim, de metade. Ele usufruiu também, né? Naquele período. Porque ele viveu lá, ele morava lá, não é? Independente do tempo? Independente do tempo, Se por ele incrível que pareça. Há 6 meses e um mês fez isso, já tem direito aqui. Eu vou ser franca, se chegar no meu escritório e me pedir para entrar com uma ação, olha, eu vivi um mês e eu vivi 6 meses e gastei R$1.000, eu vou dizer, não vamos entrar. Não tem nem porquê. Né? Mas tem gente que entra num imóvel, faz uma bela reforma e gasta muito. E aí fala para outra parte, eu vou embora, mas me dá X que eu vou embora para eu poder me ressarcir disso. Aí a outra parte, não vou dar. Então judicialmente ele vai conseguir. Independente do valor. Independente do valor, se não pode tiver entrar. as notas, uma conversa de WhatsApp pode provar? Pode. Uma conversa de WhatsApp, um e-mail, uma testemunha é muito importante. O pedreiro que foi lá e fez, o pintor que foi lá e pintou. O que você, doutora, aconselha hoje em dia no relacionamento? Meio que rapidinho, dá uma explanada para nós. Com toda certeza é a gente se documentar da melhor forma possível. E o contrato? O contrato, mesmo que os juízes digam assim, olha, não temos precedentes, mas é um documento
faz lei entre as partes. Não é? Então, tudo aquilo que você firmou no contrato, você pode exigir no futuro. Né? Você pode exigir, olha, nesse contrato de namoro, eu tenho X e X de herança, e eu tenho tal e tal negócio. E eu vou administrar meu negócio, você vai administrar o seu. Pronto, já está definido. Não tem que se brigar na justiça para provar isso. Está lá no contrato. Já está especificado. Já está né? lá. Contrato de namoro e na união estável também pode colocar, olha, eu já tinha um carro, é trabalhoso, mas é viável. Mas é viável. E todos deveriam fazer isso. Sim. Eu gostaria de colocar uma situação. Vamos supor que tem um casal que tem um namoro de longa data e aí já tem aquele vínculo afetivo, tudo. Se um dos dois vem a falecer, esse parceiro tem direito a alguma coisa ou não? Essa previsão na união estável já é bem clara, né? O parceiro, ele vai ter direito a tudo aquilo que eu só falei, a tudo que foi conseguido na constância daquela união, durante a união, onerosamente. Tá? Então, não é porque ele tem uma casa no Guarujá, um apartamento no Guarujá, uma casa em Araraquara, ela vai ter direito. Não, ela não tem. Então, no caso, os familiares Só que terão direito a isso. Normalmente são os filhos, né? Porque se ele já se divorciou ou é viúvo, a mulher não conta. Então, os filhos do primeiro casamento é que vão ser beneficiados com o patrimônio dele. Se não tiver filhos, os familiares mesmo. Agora, aí, isso. Se não tiver filhos, então entra primeiro os ascendentes e depois os descendentes. Doutora, já passou por algum caso desse tipo, difícil, assim, de namoro e chegar nesse ponto de querer, aquela mesa é minha, o carro, eu tinha um carro de 20 mil, comprei um de 40, então o 20 mil é meu, a diferença? Já, vários casos. Eu tive um recentemente, inclusive, que era uma linha tênue entre o namoro e a união estável, não é? E então, infelizmente, por um problema aí de testemunha, né? Porque também tem isso, você leva as testemunhas e não as orienta, você só pergunta para a testemunha o que aconteceu e o que ela presenciou. Mas tem algumas que inventam ou até, né, mentem. E, enfim, por uma testemunha que disse que o via 4 vezes na semana ali com ela na casa. Então, essa união foi reconhecida. Foi reconhecida, Então, o namoro perdeu a força. Ele perde a força à medida em que você vai imprimindo para a sociedade que você está casado, você está tendo uma vida de casado. Isso é interessante, né? Porque você levanta, saem os dois juntos para trabalhar, voltam. Fotos. Redes sociais, vão para cinema, vão para shopping, quer dizer, estão sempre juntos. Eles estão imprimindo para a sociedade que eles formam um casal. Então, fica difícil você provar o contrário. Por isso que é necessário que se renove até o contrato de namoro. Olha, nós continuamos, estamos aditando aqui porque nós continuamos namorando depois de um ano, tá? Porque, na verdade, os fatos vão acontecendo de uma forma tão acelerada, tá, que parece até que está casado. Né? Toma uma proporção. Aí ele começa a assumir alguns compromissos da casa. Muito bem, ele começa a pagar a conta de luz, ela paga de água. Aí vem a internet, ele paga. Aí um supermercado, ele faz. Então, vocês estão dividindo, está dividindo. É como se casados fossem. Gente, olha, na muito verdade, preocupante. É muito mais amplo e complexo do que a gente imagina. Dani, porque eu ouço relato de pessoas que viviam tão bem. Eu tenho um casal conhecido. Vivia muito bem nas redes sociais e mesmo pessoalmente, tudo. Ele simplesmente levou praticamente quase tudo que, segundo ela, já tinha. Por quê? Porque na somatória, na reforma que ele fez, então ao invés de ele ficar com o carro, ele ficou com o apartamento, porque na somatória o valor deu o valor do apartamento, do que o carro que trocou isso, então eles resolveram isso. E hoje ela mora de aluguel. Então, é realmente por isso que nós trouxemos
É preocupante, esse né? tema, né? Uhum. E a gente teria o dia todo aqui para conversar, né, Com Dani? toda Porque certeza. realmente são viagens juntos, tudo. Tudo, Então envolve tudo, família. E quando você vê, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas deixa tudo certinho, Esse né? último minuto, só gostaria de perguntar. A Márcia comentou sobre viagem. Vamos supor que um do casal pagou uma viagem caríssima para o outro. Tem tudo lá comprovado. Ele pode também pedir, no caso de uma viagem, um ressarcimento? Isso é presente, né? Não. Porque supõe-se o quê? Uma viagem foi feita para um casal. Certo? Ó, comprou 2 passagens, ele adquiriu um pacote para 2 pessoas. Então, isso aí faz parte do quê? Do orçamento do familiar. Do orçamento familiar. Ele está tirando, digamos, do salário dele, mas ela está tirando do salário dela outras coisas. Sim. Nesse meio tempo, ela pagou o quê? Pagou uma conta extra, um supermercado extra. Gente, nosso tempo acabou. A gente tem 15 segundos para finalizar o programa. Muito obrigada, doutora. Márcia, olha, já estou ansiosa para o nosso próximo tema. Vai deixar no ar aí. Então, Aguarde. daqui 15 dias, né, sem ser terça-feira que vem, na próxima terça-feira, teremos um assunto bem interessante para abordar aqui no programa. Muito legal. Eu só estou na dúvida, eu não vou falar que tem 2 aí, certo. mas aguarde. Mas só acompanhar nas redes sociais, a gente está sempre falando. Eu quero mandar um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.